Então, eu quero chamar ao palco o autor de Em Busca da Comunidade, Caminhos do Pensamento Crítico no Sul Global, Fabrício Pereira. Uma salva de palmas. Muito boa tarde. Eu vou ficar em pé aqui, não vou me sentar na cadeira. Eu vou falar algumas coisas um pouco próximas do universo do Rodrigo, né, da apresentação anterior. Principalmente, vou apresentar algumas ideias-chave de uma pesquisa que eu vim desenvolvendo durante quase 10 anos e concluí recentemente e está traduzida em detalhes aqui neste livro, Em Busca da Comunidade, que saiu pela editora Elefante no ano passado. Tá? Editora Elefante, Em Busca da Comunidade, Caminhos do Pensamento Crítico no Sul Global. Vou falar um pouco do caminho que eu fiz, né, até esse tema e de algumas descobertas que eu fiz durante esses quase 10 anos de pesquisa que me levaram, de fato, além da expectativa que eu tinha no começo, né? Acabou sendo um processo de transformação de agenda de pesquisa, né? Eu que sou pesquisador, professor universitário, enfim, mas também um processo de transformação individual. Tá? A minha aproximação com esse tema, né, originalmente, veio da seguinte maneira, de maneira resumida, assim, enquanto pesquisador e também enquanto militante, enfim, de muitas experiências pelas quais eu passei de militância de juventude, eu tive e tenho uma trajetória igualmente crítica, vamos dizer assim, a tendências do capitalismo, né, e também a experiências do chamado socialismo real, né, do socialismo estatal. Então, a minha agenda de pesquisas foi sempre uma busca por alternativas, né? E daí eu comecei a buscar objetos de pesquisa, leituras, conceitos, pensamentos do que hoje é chamado o Sul Global, né? Mas que já teve outros nomes ao longo da história da humanidade, como, por exemplo, os povos colonizados, né? Os países subdesenvolvidos ou atrasados, o terceiro mundo, os não alinhados, a periferia, não é mesmo? Muitos nomes para identificar mais ou menos a mesma coisa, né? Esse espaço do mundo que reúne praticamente 9/10 da humanidade, que tem pouco espaço, né? Muito pouco espaço, quase nenhum espaço, na produção de saberes, na produção científica, né? Esse espaço ocupa uma posição periférica também na produção de conhecimento, né? Não só na economia, não só na geopolítica. Então, eu venho buscando desenvolver uma pesquisa em torno de saberes do Sul global, né? Saberes periféricos, a partir de uma tentativa de busca de futuros e de alternativas, né? Alternativas, como eu falei no começo da minha fala, tanto às tendências do capitalismo contemporâneo quanto ao chamado socialismo real, né? Com o que eu comecei a me deparar? Com conceitos, com ideias, com experiências de sociedades do Sul Global que colocavam no centro a noção de comunidade,
né? A minha primeira aproximação com essa ideia de comunidade veio muito numa chave de pensar relação social e relação econômica, né? Pensar em termos de comunidade entre pessoas propondo uma forma de relação social ou formas de produção alternativas, não é? Mas, ao longo do processo de pesquisa e de viagens de trabalho de campo também, né, eu fui entendendo que essas experiências não se relacionam só com uma noção de comunidade fechada, né, simplesmente na ideia de que um outro relacionamento societário ou uma outra forma de produção é possível. Mas também comecei a entender que essa noção de comunidade nessas experiências passava por duas outras dimensões que se relacionam com a primeira, mas que têm uma certa autonomia, né? Essas duas dimensões, quais são? Comecei a notar nessa minha pesquisa, né, que para além de relações econômico-sociais alternativas, havia uma noção de comunidade também pautada em relação à natureza, né? Comunidade do ser humano com a natureza. Entender que nós não somos separados da natureza, que nós fazemos parte da natureza, diria Ailton Krenak, somos natureza, né? Mas isso não está só no Brasil, isso é recorrente no sul global, né? Então, essa dimensão comunal na relação entre as pessoas, entre a sociedade e a natureza, não entendendo que isso é uma relação entre dois polos separados, apartados, né? A natureza e nós artificiais, né? Nós separados da natureza. Mas nós como parte da natureza, né? É mais que uma relação diferente, porque vai além da noção de uma relação na medida em que se pensa numa integração. E qual é a outra dimensão comunal que eu fui percebendo ao longo da pesquisa? É uma outra relação com o tempo, né? Noções que não compreendem o tempo como progresso, como uma evolução que muitas vezes adquire uma característica teleológica, né? De uma direção predeterminada, mas noções de tempo que são mais circulares, que são mais espiraladas, né? Que têm outras formas, né? Outras concepções de tempo. Tá? Então, 3 dimensões de comunidade que se relacionam. Então, eu acabei entendendo no processo que eu estava me deparando com experiências que não levavam simplesmente a uma reflexão sobre uma relação, formas diferentes de produção ou de relação social, mas de relação diferente com a natureza e relação diferente com o tempo, né? Eu vou falar mais de tempo depois por vício de formação, porque eu sou de formação historiador, né? Então, como um bom historiador, eu sou fascinado pelo tempo, né? Preciso, inclusive, de muito mais tempo do que eu tenho hoje. Mas, antes disso, vou falar um pouco, né, do que está aqui, que, efetivamente, ao longo da pesquisa, ao longo do livro, né, eu fiz uma viagem por aproximadamente 2 séculos
de reflexão, né, desde a periferia, desde o que hoje é chamado o Sul Global, né, de reflexão em torno dessa ideia de comunidade, né, começando lá no século XIX, né, em propostas, por exemplo, dos chamados populistas da Rússia, que propunham um caminho diferente para o socialismo, sem a necessidade de uma passagem por todos os males do desenvolvimento capitalista, através do aproveitamento das estruturas comunais, né, das comunas russas que existiam no século XIX, passando pelo pensamento de um marxismo muito original, um indigenista, do José Carlos Mariátegui, no Peru, no começo do século XX, passando pelo movimento da negritude, né, do Aimé Césaire e do Leopold Senghor, em meados do século XX, pelas experiências também de descolonização do Terceiro Mundo, em particular de descolonização da África, né, quando se colocaram diversas propostas de sociedades alternativas, né, que não eram nem capitalistas, nem socialistas reais, nem Estados Unidos, nem União Soviética, no contexto de Guerra Fria, né, socialismos africanos, socialismos árabes. Eu passo por tudo isso no livro para chegar ao ponto que certamente mais nos interessa, que são experiências contemporâneas que tratam desse tipo de reflexões, que se baseiam nesse tipo de reflexões, né? E aí eu estudei 3 nesse sentido, né? O bem viver, ou viver bem, né? Sumacamanha em Aymara, ou Sumacalçai em Quechua, né? Da região andina, tá? Primeiro. Segundo, o Ubuntu do sul da África, né? Não só da África do Sul, mas do sul da África, né? Principalmente de origem banto, né? E também a felicidade nacional bruta que foi desenvolvida, o conceito desenvolvido no Butão, e daí expandido para outros lugares, para outras reflexões em torno de outras formas de desenvolvimento e de economia, né? Gross National Happiness, né? Felicidade nacional bruta. Então, essas são as 3 principais experiências contemporâneas, né? Nesse tipo de abordagens alternativas, né? Que tem a ideia de comunidade no seu centro, e que eu estudo, que eu analisei nessa longa pesquisa que eu fiz, né? E que eu acho que não está esgotada e que eu continuo fazendo, de certa forma, ainda, né? Mas, então, eu destaco para vocês, né, essas 3 experiências, principalmente, então, né, o bem viver, o Ubuntu e a felicidade nacional bruta, né, do Butão. São 3 experiências que geraram toda uma gama de políticas públicas, né, desenvolvidas em alguns estados, em alguns governos, né, notadamente a primeira na Bolívia e no Equador, a segunda na África do Sul, não somente, mas principalmente na África do Sul, e a terceira no Butão. Mas são experiências que também se internacionalizaram, né? São conceitos que foram produzidos a partir de um lugar definido, né, no mundo, mas que assumiram outros sentidos, diversos sentidos, né, se tornaram, como todo conceito político, social, né, conceitos polissêmicos, com vários sentidos, vários significados, sentidos em disputa e tudo mais, e que se expandiram pelo mundo, né? A noção de bem viver dos países andinos se tornou uma inspiração
para muitas experiências da sociedade civil, experiências participativas, em outras partes da América Latina e também em alguns países da Europa, né? Por exemplo, na Espanha, né? A experiência do Ubuntu tocou fundo no coração de uma boa parte da comunidade afro-americana, né? Teve muita entrada entre referentes da política da sociedade civil norte-americana. É um conceito que apareceu na boca e na iniciativa de personalidades como Oprah Winfrey ou como Barack Obama, também Bill Clinton e muitas outras pessoas, né? Muitas outras pessoas referentes importantes da política e da cultura, né, estadunidense, né? Uma importação do sul da África. E a felicidade nacional bruta inspirou muitas reflexões sobre a possibilidade de outras formas de medir a economia, né? Formas que fossem para além da soma, da contagem da produção, né? Para além de uma contagem material da produção e que envolvessem elementos de bem-estar, né? Elementos mais imateriais, né? Como o tempo de descanso, como meditação e a própria ideia de felicidade, né? E isso foi utilizado em tem sido utilizado em diversos conceitos, né? E também está nos debates da própria Organização das Nações Unidas. Então, o que eu quero mostrar com isso, né? Que são conceitos, são ideias que vão ganhando, tomando vários sentidos. Na minha pesquisa, eu tentei tomar o cuidado de não defender que há uma ideia original, vamos dizer, um verdadeiro Ubuntu, ou uma verdadeira felicidade nacional bruta, ou um verdadeiro bem-viver summa causae, né? Eu tentei mostrar, mais além dessa discussão de qual versão estaria certa, qual versão seria errada, se há alguma falsificação, eu achei mais interessante mostrar a polissemia, mostrar a possibilidade dessas ideias do sul global assumirem sentidos diferentes e viajarem pelo mundo e viajarem por espaços diferentes, né? Para cada um desses três conceitos, existe um grupo de pensadores mais autóctones que consideram que são, vamos dizer, os verdadeiros tradutores dessas ideias, né? Que são, vamos dizer, os proprietários, por assim dizer, do verdadeiro Ubuntu, ou, né, do verdadeiro bem-viver, ou da verdadeira concepção de felicidade, né? Então, eu tentei escapar disso. Eu tentei mostrar a pluralidade, mostrar como noções surgidas na periferia, surgidas no sul global, podem repercutir no debate global, principalmente no próprio sul global, mas também no norte global. Então, eu tentei escapar da ideia de verdade, de falsificação dos verdadeiros donos, a origem verdadeira dessas noções, e partir para uma análise do impacto das diferentes versões que vão aparecendo, né? Isso me pareceu mais interessante, fazer um pouco a história desses conceitos, o caminho que esses conceitos fizeram e possibilidades de reapropriação desses conceitos. Então, eu mostrei, por exemplo, que o Ubuntu, né, é uma noção que já teve diversos sentidos no próprio sul da África, desde o século XIX, quando ele apareceu pela primeira vez, né, mas que
ao entrar na política sul-africana durante a transição do apartheid para a democracia, né, ao aparecer na legislação sul-africana e ao sair da África do Sul e ganhar outros espaços no mundo, inclusive no norte global, ele foi assumindo outros sentidos. Então, o Ubuntu está desde autores hoje que se advogam como defensores mais originários e originais da filosofia africana, até toda uma literatura de autoajuda, literatura empresarial, que se inspira na ideia de Ubuntu para propor novas formas de relação no trabalho, de relação empresarial. Tá? Então, no trabalho eu não quis, vamos dizer, na pesquisa, dizer qual é o verdadeiro Ubuntu e qual é o falso Ubuntu, mas mostrar como isso vai viajando pelo mundo. Né? Então, já fica evidente que, diferente de outros momentos, né, nos quais se buscou muito modelos de desenvolvimento, modelos para um Estado brasileiro mais adequado à modernidade, ou modelos de transição ao socialismo, ou o que seja. Né? Já se buscaram muitos modelos para muitas coisas. Eu tentei destacar, e tento destacar aqui agora, que não se trata da possibilidade da exportação de um modelo, de um Ubuntu sul-africano ou de um Sumac Calçai, né, equatoriano, ou de uma felicidade nacional bruta butanesa para o Brasil. Né? Não se trata de buscar nenhum ismo aí, não se trata de extrair, de buscar um modelo fechado que não existe, né, que seja alternativo para as sociedades contemporâneas, que aponte para algum futuro, né, possível baseado naquele conceito, naquela ideia. Essas experiências, elas não são necessariamente reprodutíveis, né? Mas são experiências inspiradoras que mostram que existem visões alternativas e que existem futuros alternativos. Né? Já se diagnosticou muito no pensamento crítico um epistemicídio dos saberes, né, do sul global. Né? Os saberes das periferias, os saberes do sul vão sendo, né, destruídos ou deglutidos ou silenciados. Né? Isso é um fato. Né? Então, eu defendo, advogo pela necessidade de mais pluralismo na produção científica e de mais pluralismo na produção de saberes, que a gente, né, discuta o que se faz no país hegemônico e na ciência hegemônica, que são os Estados Unidos, e que a gente tente entender e tente discutir o que se faz no novo hegemon, que será a China, né? Que era sul global e agora deixa de ser sul global, mas que a gente não pense só em Estados Unidos e futuramente em China, né? Que a gente escape de um pensamento eurocêntrico ou norte-atlanticêntrico, né? Que não abandone essa produção, mas que busque caminhos mais plurais, que a gente conheça o que se produz na academia, nos saberes populares, né, da África do Sul,
da Bolívia, do Butão, da Índia, não é? De Gana, da Nigéria e por aí vai. Nós precisamos disso, né? Nós não estamos em busca de modelos, devemos buscar saberes mais plurais, incrementar o nosso conhecimento, né? Aumentar a nossa diversidade, a nossa ecologia de saberes, né? Superando, reduzindo este epistemicídio que é uma marca da modernidade. Para concluir, a questão do tempo, né? Aquele vício historiador de formação. Eu já me empolgo também, já vou falando. Estou acabando. Tempo. A modernidade, né, foi atravessada por uma noção futurista de tempo, né? A construção social voltada para o futuro. Quem fala isso, né, eu estou aqui pegando conceitos de um historiador francês chamado François Hartog. Tá? Concepção futurista de tempo que marcou a modernidade até aproximadamente os anos 80 do século passado. Depois disso, a modernidade vem sendo agora a alta modernidade, a crise da modernidade, a pós-modernidade, já chamaram de muitos nomes, né? Esse período atual que nós vivemos, que tem muitos nomes, é um período que vem sendo marcado pelo que aquele historiador que eu mencionei, François Hartog, chama presentismo, né? Ausência de projetos de futuro, tanto entre as elites quanto entre as classes populares. As elites, atravessadas pela ideia da vivência do presente, do imediato, do gozo, os setores populares, atravessados pela necessidade diária da sobrevivência e a ausência de utopias. Então, o que eu encontrei nessas experiências de comunidade, nessas ideias, nessas filosofias do Sul Global, que estão no livro, é exatamente essa ideia de outros futuros possíveis, no sentido de outras temporalidades possíveis, né? Especialmente a noção de um futuro ancestral. A ideia de projetos de futuro que são baseados na ancestralidade, são baseados no passado, mas num passado que está no presente e que projeta um futuro, né? Nós, não sei se nós brasileiros somos ocidentais, eu já ia dizer nós ocidentais. O Ocidente, né, se acostumou muito com uma ideia de progresso, né? Associar futuro a progresso, associar passado a atraso, associar passado a volta ao passado, reacionarismo, né? Aqui não se trata disso, não se trata de retorno a modelos passadistas, modelos que existiam no passado. Se trata de inspirações em sociedades comunais, inspiração em experiências enraizadas no passado, enraizadas no próprio, enraizadas no local, para projetar futuros alternativos. Não se trata de um retorno ao passado, não se trata de projetos reacionários, mas de projetos de futuro. Outros futuros possíveis, futuros no plural. Não se trata de apontar para uma direção, um modelo para toda a humanidade, mas de entender que a humanidade pode seguir vários caminhos que conversam e dialogam. Tá? Muito obrigado. A gente vai abrir agora uns minutinhos de perguntas para o Fabrício. Alguém tem perguntas? As meninas vão estar passando o microfone para quem quiser, é só levantar a mão. Quem tiver alguma pergunta, algum insight para compartilhar com o Fabrício, aqui, ó, na terceira fileira. É melhor, eu acho que pelo outro lado, que está mais perto. Ah, então foi.
Boa tarde a todos. Professor, a gente ouviu muito falar em Sul Global e a gente sempre pensa na questão do hemisfério sul. Mas aí, hoje, só acabou de falar China, Índia. Então, na verdade, se refere ao que chamava antigamente de subdesenvolvido, o terceiro mundo, é isso? Exatamente, né? Não é o mesmo conceito, mas a região é mais ou menos a mesma. São os pobres do mundo, são os condenados da terra, diria Fanon, né? Essa noção de sul global e norte global, ela confunde muito porque ela usa categorias geográficas, né? Mas é uma noção geográfica até certo ponto, é geopolítica e econômico-social também, né? Eu até prefiro geralmente falar de centro e periferia, que me parece que explica melhor a dinâmica do processo, né? Inclusive com espaços periféricos que podem se tornar centros que vão deixando de ser centros e vão se tornando semi-periferias. É o caso, por exemplo, de Espanha e principalmente Portugal, ao longo de alguns séculos, né? Centro e periferia me parece que funciona melhor, mas sul global e norte global tem sido muito mais usado, o que leva a algumas confusões. A noção de sul global e norte global vem do relatório Brandt, né? Que foi elaborado a partir de uma comissão relacionada com as Nações Unidas no final dos anos 70, presidida pelo ex-primeiro-ministro da então Alemanha Ocidental, social-democrata Willy Brandt, né? E, em 1980, publicou o relatório dessa comissão, que ficou conhecido como relatório Brandt. Aí vocês podem buscar na internet, podem olhar no Google aí, a linha de Brandt. Então, tem a divisão, né, do que é o norte global e o sul global. Há partes do sul que fazem parte do norte global, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, né? Há partes do norte que fazem parte do sul global, por exemplo, o México, né? E até então a China, né? Entre outros países. Então, não é uma divisão exatamente que passa pela linha do Equador. E o termo norte e sul global confunde um pouco, não é? Tem uma outra pergunta, tem mais duas perguntas, uma ali. Vocês podem continuar levantando a mão, que aí as meninas já vão direcionar melhor o microfone. Opa, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou estudante de doutorado. Obrigada, primeiro, pela palestra, porque é muito legal ver como um trabalho acadêmico tem uma contribuição prática tão expressiva e ver aqui, na prática, essa ponte entre academia e prática, e, para mim, foi um aprendizado muito grande. A minha pergunta é, o senhor falou muito sobre buscar novos conhecimentos, novos autores, para não contribuir com esse epistemicídio de outros conhecimentos, de outros saberes. Na prática, como a gente pode fazer isso, né? Porque a gente é muito motivado, impulsionado a publicar em journals internacionais, né? Tem essa pressão. E a gente busca nesses journals que são os parâmetros de conhecimento. Então, como você faz na prática? Se puder dar alguma dica. Não rompendo totalmente com esse sistema, porque a gente depende desse sistema para viver, não é? Mas buscando, talvez, às vezes, trabalhar em dobro para, ao mesmo tempo, buscar alternativas, né? O que eu tenho gastado mais tempo ultimamente, eu estou falando muito de tempo hoje aqui, né? Eu tenho gastado mais tempo ultimamente, para além do preenchimento de relatórios e projetos e tudo mais, né, que a gente faz o tempo todo, com a construção de uma rede interdisciplinar, intelectual, rede intelectual Sul-Sul, que eu sou um dos coordenadores informais, vamos dizer, que não tem uma coordenação oficial, né? A gente organiza encontros anuais. Na semana que vem, a gente vai fazer um encontro no Marrocos. No ano que vem, vamos fazer um encontro aqui no Rio de Janeiro. O do ano que vem vai ser no Rio de Janeiro, né? Uma rede que não pensa exatamente na produção acadêmica. Pensa em colocar pessoas para conversar. Um pouco como esse espaço aqui. Só que é um pouquinho mais, né? Tem gente da sociedade civil, vamos dizer, né? Não são só professores, né? Tem gente de movimentos, tem gente de ONGs, mas
na maioria são professores universitários, de mais de 30 países do chamado Sul Global, né? Então, a gente tenta, eu tento, outros colegas, construir iniciativas assim, também a tradução, né, de autores alternativos para o português, é um caminho, né? Divulgação nos nossos trabalhos, no programa das universidades, né? A gente, para quem não está agora na universidade, quem já passou pela universidade, mas vai lembrar que, basicamente, os programas universitários, né, das humanidades são programas universitários em que, basicamente, os autores, mais de 90% dos autores são homens brancos do norte global, né, de 4 a 5 países. Eu dou aula na ciência política, na sociologia. São, basicamente, autores dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Tá? E aí é colocar outras vozes, outras coisas no programa. Simplesmente, é um caminho. Né? Mas é um trabalho que é pequeno, né? A gente não vai mudar o mundo assim sozinho, mas são caminhos. A gente vai agora para a última pergunta. Oi, boa tarde. Me chamo João, também estou fazendo minha pesquisa de doutorado. E eu gostaria de saber, você fez essa pesquisa sobre as comunidades originárias, sobre essas ideias que estão por trás disso. E eu gostaria de saber se você tem acompanhado, se tem alguma opinião sobre as comunidades intencionais, pessoas que saem das cidades, buscam viver em comunidades, buscando esse ideal comunitário, né? Esse ideal comunitário está atravessando a nossa vida hoje, né? Eu tenho a impressão que, bom, aqui nesse espaço, né, a gente vê macro tendências, né, e aquelas micro tendências assim que estão ali, né, que a gente capta, que não são as grandes tendências apontando para o futuro, mas que a gente capta. Uma delas é essa, né, de uma recomunitarização, de uma busca de uma vida, um novo tipo de vida rural, comunitário, esse tipo de coisa, né? Eu não estudo isso diretamente, né? Eu acabei estudando um pouco por formação também, depois, sequência da história, eu passei para a ciência política, um pouco dessa formação da filosofia política, né, das ideias políticas e como isso se configurou estatalmente, como isso se configurou em termos de experiências de elaboração de políticas públicas, tudo isso em estados concretos do mundo, né? Mas essa tendência a uma vida em comunidade, isso a gente encontra desde o século XIX em experiências anarquistas, né, comunidades anarquistas, e dos chamados socialismos utópicos. E eu não pesquiso isso, eu não posso defender isso assim quantitativamente, empiricamente, né, porque eu não faço pesquisa sobre isso, mas dá a impressão que é uma tendência, né, que a gente vem notando nos últimos tempos, né, esse desejo, essa busca pela comunidade, nesse sentido também, para além do sentido que está no livro aqui. Fabrício, muito obrigado. Uma salva de palmas para Obrigado. ele. Obrigada.